Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João e dar continuidade no nosso culto, amém? Tem uma coisa que evidencia quem é verdadeiramente um discípulo. E hoje eu quero falar sobre um homem que foi verdadeiramente um discípulo. É o que a Bíblia toda ela nos sugere. Hoje, no tema Aprendendo Com, nós vamos aprender com André, que é um dos 12 de Jesus, amém? Quando Deus colocou no meu coração, irmão, João capítulo 1, a gente colocar essa dinâmica nos cultos de quinta, a ideia era assim também falar sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, é claro, não tem como não falar, né? Até porque a gente aprende demais, né? Mas também uma das ideias... Tomou um banho, irmão? O cara tá encharcado aqui, ó. Uma das ideias era apresentar alguns personagens que não são tão conhecidos da igreja, ou a Bíblia ela não dá tanta ênfase, mas que nos ensinam coisas preciosas, irmãos. E hoje eu quero falar sobre André aqui, que é um verdadeiro discípulo, irmão. João capítulo 1, eu quero ler com você do 35 ao 40. Nós vamos começar com esses textos, com esses versículos. Diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, para que essa semente, Senhor, que vai ser plantada hoje, edifique em nós algo que gere excelentes frutos, Pai. Nos ajuda a compreender, entender e também aplicar a tua palavra nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Aleluia, é isso. Uma coisa que eu creio muito, irmão, e eu creio mesmo, né? Eu não digo isso para impressionar ou para causar alguma coisa aqui, né? Entre os irmãos. Uma coisa que eu creio muito é que um verdadeiro discípulo de Jesus, ou como nós costumamos dizer, um homem, uma mulher de Deus, eles continuam com Jesus, independente do que esteja acontecendo. Amém? O primeiro tópico é: o que eu aprendo com André? Seguir Jesus. Nós lemos aqui no versículo... vamos ler de novo. E vendo Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus, João Batista falando. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Então André, ele nos ensina, nós aprendemos com André, que ele ouvia falar de alguém que viria, de um Messias. Ele era discípulo de João Batista, que era aquele que anunciava, que era aquele que preparava o caminho, para que quando Jesus chegasse, o caminho já estava preparado, alguém já tinha falado. Então, André era discípulo de João Batista, e ele vinha ouvindo falar: está vindo um aí que é maior do que eu, está vindo um aí que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está vindo um aí que pode curar, está vindo um aí que pode sarar, está vindo um aí que pode salvar, está vindo um aí que pode mudar tudo e qualquer circunstância. Você já ouviu em alguns momentos sobre isso na sua vida, sim ou não? Você está aqui, irmão? Glória a Deus. Nós ouvimos falar de Jesus muitas vezes. Agora tem uma coisa que difere, irmão,
quem é discípulo e quem é um seguidor de Jesus. Quem é íntimo e quem é um seguidor. Porque hoje nós temos muito evidente isso nas redes sociais. Tem muitos seguidores, mas não quer dizer que a pessoa te segue ou que você segue alguém, que essa pessoa é íntima sua. Quem está entendendo? Tem alguém que segue o Neymar aqui? Faz assim, ó, no Instagram ali. Tem, eu também sigo. O Neymar conhece você? Não, ele não me conhece, pelo menos. Tem alguns que ele conhece aí, né? Teve alguém da igreja que já foi até para Barcelona aqui, para ficar com o Neymar lá. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é o fato de seguir que quer dizer que eu conheça ou tenha intimidade. Então André, até aquele momento, ele conhecia o Messias que viria. Mas quando ele tem a oportunidade, ele faz o quê? Ele passa de apenas um seguidor para se tornar um discípulo. Ele vai atrás de Jesus, ele quer saber onde Jesus mora, ele quer saber o que Jesus faz, ele quer estar perto de Jesus. O que eu aprendo com André? Não adianta só ouvir falar de um Messias, de um Jesus, de alguém que salva, vir no culto, escutar alguém pregar, e no YouTube ver um videozinho de alguém falando de Jesus. É preciso seguir ele, andar com ele e ser íntimo dele para viver a vida que ele tem preparado para nós. Precisa ser um discípulo verdadeiro. Precisa ser um crente verdadeiro. Precisa ser um filho verdadeiro. Precisa ser alguém de verdade. Primeira coisa que eu aprendo com o André é seguir Jesus, irmão. Andar perto dele. Estar perto dele. E aí o que significa isso? Que um verdadeiro discípulo, que um crente de verdade, isso, irmão, é uma coisa que eu creio muito, precisa estar com Jesus quando as coisas estão bem. E quando as coisas não vão bem, precisam 10 vezes mais estar perto de Jesus. Só tem um jeito para mim e para você, irmão: dar a mão para o Senhor e não soltar dela nunca mais. Essa é a única maneira de vivermos. Não tem outra maneira, não tem outro caminho. Só existe um caminho, uma verdade que gera vida, e esse caminho é Jesus. Então eu aprendo com o André isso. Olha, eu vou falar para você, irmão. Deus tem falado comigo sobre a vida desse homem. A segunda coisa que eu aprendo é levar os outros a Jesus. Quando eu aprendo o caminho, quando eu sigo Jesus, quando eu ando perto dele, quando eu conheço Jesus de verdade. Alguém conhece Jesus de verdade aqui? Eu quero levar os outros lá também. Quando eu conheço esse lugar de milagre, quando eu conheço esse lugar de amor, quando eu tenho experiência com o maior ser que pode existir, que é o nosso Senhor, eu não quero só eu estar lá, eu quero levar as outras pessoas neste lugar também. Eu aprendo com André a levar as pessoas até Jesus também. Olha só, versículo 41 e 42, mesmo João 1, diz assim: ele achou primeiro, ele é o André, tá? Vamos ler do 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Eu me alegro com isso, irmão. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Você consegue imaginar? O cara está lá na igreja. A igreja era diferente naquela época. Era lá do lado do laguinho, no deserto. O pastor comia gafanhoto, andava com umas peles de roupa, né? Era uma igreja diferente. Mas ele estava lá na igreja, com o pastor, com o evangelista, ensinando ele. Aí um dia ele foi para o culto. E aí o pastor falou: sabe quem é esse que você está vendo aí? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o André falou: é esse que nós estamos falando esse tempo inteiro, ele está aqui, então eu não quero nem saber
ele encontra com o irmão dele e ele diz: Pedro, ele diz: Simão, você não sabe o que aconteceu. Eu encontrei o Messias, eu preciso também levar você lá, para você poder conhecer o Salvador do mundo. Ah, irmão, o que precisa arder no meu coração e no seu, pode ser numa terça, numa quinta ou no domingo, como o Renan disse aqui no começo, pode ser em um dia que não tem culto. O que precisa arder no meu coração e no seu é: eu encontrei Jesus, ou melhor, Ele me encontrou, e agora eu desejo levar muitas outras pessoas até a presença dEle. Sabe o que o André falou, Azaf? Eu sei onde Ele mora. Alguém sabe onde encontrar Jesus aqui? Ah, por favor, irmão. É só você entrar no seu quarto, é só você fechar a sua porta, é só você fazer uma oração, você encontra com o Messias. É só você vir à igreja, dar a mão ao seu irmão e adorar o Senhor, você encontra o Messias. É só você dividir o teu prato de comida com alguém que não tem o que comer, e você encontra o Messias. Você sabe onde Ele mora, você sabe onde Ele fica, e você precisa levar muitas outras pessoas a este lugar também. Não dá para guardar só para mim, não dá para ficar só comigo, não dá, eu tenho que compartilhar. É maior do que eu. Se o que eu tenho na minha vida é o verdadeiro Jesus, é o verdadeiro Deus, eu não posso ser egoísta, eu não consigo. Tem alguma coisa que queima dentro de mim, que eu preciso falar para as pessoas que estão no meu caminho, que eu conheci alguém que tem todas as respostas. Eu conheci o maior amor do mundo. Alguém está entendendo? Quem ensina isso, André? Não deveria ser só Pedro, Tiago e João, que é o que a Bíblia dá ênfase? Não. Eu aprendo com o André, que é uma pessoa simples, irmão, que quando eu encontro Jesus, eu preciso levar Ele até outras pessoas. Que quando eu recebo favor, quando eu recebo a salvação, eu preciso ser a ponte para que outros também se acheguem ao Senhor. Irmão, eu vou fazer uma daquelas perguntas que não é para responder, é só para a gente pensar mesmo. Se depender das pessoas que estão perto de você para encontrar Jesus, elas vão viver ou vão morrer? É só para pensar. Se depender das pessoas, de você, para que as pessoas que estão ao seu redor recebam o que você recebe de graça todos os dias, que é o amor do Senhor sobre a tua vida, elas vão encontrar esse lugar ou elas vão morrer sem conhecer? O que eu estou fazendo aqui para você é um convite para você abrir a sua boca. Porque tantas vezes nós abrimos a boca para falar besteira, para fofocar, para contar mentira, para ser hipócrita. Porque tem uma coisa que nós vemos em toda a história o povo de Deus sendo hipócrita, falando uma coisa e vivendo outra, enganando, mentindo, fazendo coisas horríveis que nos afastam de Deus. Num linguajar mais crentez do manto, você empresta a tua boca para o diabo ou para Jesus, irmão? Terceiro, que eu aprendo com o André: fazer sua parte e deixar nas mãos de Jesus o que nós não podemos fazer. Vamos abrir em João 6, por favor. Terceiro tópico: fazer a sua parte e deixar nas mãos de Jesus o que nós não podemos fazer. João 6, eu quero ler o 8 e o 9 com vocês. Evangelho de João, o mesmo livro que nós estamos lendo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: um de seus discípulos,
chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que para tanta gente? Cinco pães e 2 peixinhos. Você conhece a história? Para mais ou menos 5.000 homens. Enquanto o Felipe está falando, nem que a gente foi em todos os mercados, no Açaí, no Atacadão, no Extra, comprar todos os pães que tiver lá, com todo o dinheiro que a gente tiver, a gente não vai conseguir alimentar. Alguém está olhando o que não dá para fazer. E outro irmão enxergue como quiser. Está falando assim: o que eu consigo fazer é isso, a minha parte eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque eu já vi o Senhor fazendo milagres. Porque eu já vi o Senhor curando. Porque eu já vi que Ele tem o poder. Porque eu creio que Ele é o Messias. Então, por menor que seja o que eu posso fazer, eu vou fazer a minha parte, confiar que Ele pode fazer o que eu não consigo. Ah, meu Deus, isso é tão profético. Porque a gente olha para nós, irmãos, e muitas vezes o que a gente enxerga em nós é um grande nada. Eu não sei como você se sente, mas às vezes, diante de algumas situações, eu sinto que eu tenho um grande nada. Nada. E aí eu sou obrigado, irmão, pelo que eu creio, a confiar 100% em Jesus. E às vezes, o que nós pensamos que é nada, diante de um grande problema, são 5 pães e 2 peixinhos. E o que às vezes a gente acha que é nada, esse nada é o suficiente para que Jesus possa alimentar uma grande multidão. O que às vezes pensamos que é nada, esse nada é o suficiente para que Jesus possa vir e operar um grande milagre. O que às vezes nós achamos que é nada, pode mudar as circunstâncias, qualquer circunstâncias da nossa vida e da vida das pessoas que estão próximas de nós. Eu aprendo com o André. O que é isso? Porque ele é humano igual nós. Amém? Somos humanos, amém? Esse menino aqui, esse rapazinho, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? Mas ele podia ter feito o quê? Isso aqui não serve para nada, moleque. Isso aqui não vai adiantar em nada. Ele decide fazer o que ele pode, o que está no alcance dele, com o que ele tem naquele momento. Ele vai até Jesus e diz: olha, ao meu ver isso aqui não adianta muita coisa, mas o Senhor vê as coisas diferentes, né? Quem está entendendo? O que eu tenho hoje não dá para resolver as coisas. O que eu posso hoje eu não consigo oferecer muita coisa, mas está aqui, Senhor, está diante de Ti, e eu creio que o Senhor pode multiplicar, transformar e fazer um grande mover. 5.000 homens e suas famílias comeram a partir do que André levou até Jesus. Irmão, continua fazendo a sua parte, irmão. Talvez em algum momento você olhe e fale: isso é pouco. Talvez em algum momento você se sinta sem força. Talvez em algum momento você diga: isso não vai ser o suficiente. Mas continua indo até Jesus, levando o que você tem, fazendo o que você pode, da melhor maneira como você puder, e creia que Ele tem o poder para fazer aquilo se transformar em algo que vai exaltar o nome dEle. Porque, irmão, como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, isso não está no nosso alcance, mas está no nosso alcance crer e ir até Jesus com o que a gente tem e entregar no altar, para que Ele faça a parte dEle. E tem uma coisa que eu creio, eu fico maravilhado, irmão. Deus responde. Deus responde. Alguém crê nisso? Deus responde.
Vem cá, traz o pão. Vem cá, traz o peixe. Alguém está entendendo aqui? Vem aqui, traz o pão, traz o peixe. Pode trazer. Pode trazer. E aí Jesus começa, você conhece a história, a cortar o pão, a multiplicar o pão, a encher cestos. Ele manda a galera toda sentar, se dividir em grupos, porque agora 5 pães se tornarem milhares de pães, para que cada um pudesse comer o que quisesse e ainda sobrasse 12 cestos cheios. Esse é o meu Deus. E esse é um verdadeiro discípulo, irmão. O negócio está ruim, não tem o que fazer. Mas Ele está aqui. Se Ele está aqui, está tudo certo, irmão. É nesse momento que a gente tem que se agarrar mais e mais profundo. Por mais que você não tenha a resposta. Que é lindo, Asaf. Que é isso? Para essa grande multidão. O que é isso para poder alimentar todo esse povo? Não era nada, irmão. Mas até o seu nada na mão do Senhor se torna poder. Se você crê. Amém? Quarto e último. Esse daqui, irmão, eu coloquei 2 tópicos. O primeiro você vai entender. Entender seu lugar no corpo. Amém? Eu coloquei 2 nomes para não ofender ninguém. O primeiro é entender seu lugar no corpo. Alguém quer saber o segundo? É o mesmo tópico, mas de outro nome. Eu escrevi assim: sem mimimi. André não tinha mimimi. Você sabe o que é mimimi? Tanto crente mimado, cheio de mimimi. Que eu estou falando isso? Por quê? O André foi o primeiro a chegar. E sabe o que Jesus fez? Na hora que foi levar alguém para curar a filha do Jairo, levou quem? Pedro, Tiago e João. Se é nos dias de hoje, sabe o que acontece? Alguém vai falar assim: eu que trouxe o Pedro, e você chama ele e me deixa de fora. Quando vai na transfiguração lá no monte, que Elias e Moisés aparece, Jesus é transfigurado, quem que vai? Pedro, Tiago e João. Cadê o André? Se é nos dias de hoje, não vou nem mais para esse culto, quero nem mais ir nessa igreja, ninguém vê o que eu faço. Enquanto você for um crente mimado, não tem espaço para o Senhor agir na sua vida com poder. Voltando agora para uma linguagem mais crentez, eu preciso descobrir o meu lugar no corpo. Que às vezes eu não fui chamado para certas coisas. Isso não quer dizer que eu sou mais ou menos importante. Isso quer dizer que eu tenho um lugar preparado para mim. E o lugar do outro é diferente. E muitas vezes nós perdemos tempo precioso, às vezes anos, na nossa carreira cristã, emburrado dentro da igreja. Eu tenho algo simples para falar para você, irmão, da série Com Muita Sinceridade. Se for ficar emburrado dentro da igreja, não vem, porque não está fazendo efeito nenhum. Você não está entendendo nada. Você simplesmente está em um lugar oco, vazio. E aí você tem que ser honesto com você mesmo e pensar: eu preciso mudar, ou então eu não quero mais vir nesse lugar. Porque nós precisamos ser verdadeiros. Gente, eu não tenho mais paciência para alguns mimimi. Eu estou sendo muito sincero. Muito sincero.
Quando começa com alguma coisinha, irmão, eu falo assim, tchau. Vai chorar com a sua mãe. Não dá, irmão. Você vê gente 10 anos andando com Jesus, 10 anos, 15 anos, 5 anos, e não muda. Sai de um culto como esse, de um culto como domingo, de uma casa viva, e eu costumo dizer isso, vai no carro falando mal. Mas quem é você no corpo? Só você não consegue entender? Tem duas coisas para te dizer, e tem uma psicóloga ali para me ajudar. Ou você é doido, doido mesmo, precisa de médico, remédio, ou o diabo tomou tua vida. É o que eu preciso entender, não tem outra coisa. Se eu venho para o culto, no lugar da comunhão, no lugar da unidade, no lugar do amor, eu recebo o amor de Deus, eu tenho homens e mulheres de Deus do meu lado, eu saio daqui emburrado, mimado, cheio de mimimi, falando mal, fofocando, ou eu tenho problema mental. Eu não sou psicólogo, não posso dar diagnóstico. Problema mesmo. Gardenal, Rivotril, tem que tomar alguma coisa. E não tenho nada contra quem toma. Se você precisa, tem que tomar mesmo. Agora, se você não toma e se acha normal, o diabo está usando você. Você entende isso? O Satanás está usando você. É simples de entender. E o que eu aprendo com o André? O André estava lá no batismo com o Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Não foi para a casa do Jairo, não foi para o Monte da Transfiguração, não foi para o Getsemane, não foi. Só foram Pedro, Tiago e João. Mas ele foi quando Jesus ressuscitou e ele recebeu o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E ele continuou pregando sobre um Messias que ele conheceu lá anos atrás, que chamou ele. Ele seguiu, mudou a vida dele e podia mudar a vida de muitos outros também. É isso que eu aprendo com o André. Ele é um homem de Deus. Homem de Deus não tem tempo para mimimi. Mulher de Deus não tem tempo para mimimi. Não tem, irmão, porque tem alguém que está doente, você precisa orar por ele. Tem alguém que está com fome, você tem que ir lá dar um jeito de ajudar essa pessoa. Tem alguém que está depressivo, você precisa ir lá dar uma palavra. Em vez de você ficar com mimimi, fofocando, falando mal, bibibi, bababá, você está ocupado com as coisas do reino. Quem está ocupado com as coisas do reino não tem tempo para mimimi. Não tem. Então eu vou dizer algo com muito amor. Eu amo ser pastor, eu amo ser o seu pastor. Mas vá com seus mimimi para lá. Você entende isso? Acorda. Você no mínimo está dormindo. Acorda. É rápido, acorda rápido. Porque a vida passa assim, ó. Acorda. Se posiciona. Toma o lugar que Deus te deu. Sabe onde um outro lugar que o André estava? Lá em Mateus 28, lá em Marcos 16. Quando Jesus envia uma grande comissão dizendo assim, olha: ide por todo mundo, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está trazendo alguém para ser batizado não tem tempo de mimimi. Quantos anos, quanto tempo faz que você não traz ninguém para ser batizado? Ou quem sabe, você já trouxe alguém para ser batizado? O que você está fazendo então? Tem alguém entendendo? Existe uma direção para a vida do André. Existe uma direção para mim e para a sua. Vai por todo mundo, vai pregando, vai trazendo as pessoas. Eles precisam ser batizados, eles têm que ser salvos. Eles têm que ouvir falar das boas novas. Você está jogando videogame, está assistindo um futebol, está vendo fofoca, Silvia Popovic, sei lá, vendo alguma coisa que não tem nada a ver, perdendo a tua vida. Cadê as pessoas para batizar?
Nós estamos em novembro, eu disse esses dias aqui. Passaram-se 10 meses, quase 11. Você trouxe alguém pelo menos? Não precisa responder. Uma pessoa só. Uma. Em um ano inteiro, um ano. Um ano passa rápido, mas é muita coisa, sim ou não? Em um ano inteiro, você não foi capaz de trazer uma pessoa? Uma? Uma. Diga uma. O que a gente está fazendo? Agora a gente é crítico com tudo. Hoje o louvor foi bom. Hoje o louvor, ó. Daqui não é um clube não, irmão. Que você dá um dinheirinho, é sócio. E vem aqui para dar opinião. Isso aqui é o reino de Deus, onde a gente gasta a vida para que Ele cresça, para que o reino cresça, para que outros sejam alcançados. Eu aprendo isso com o André. O André não fica falando, eu chamei o Pedro, agora o Pedro é maior que eu quero morrer, eu vou chorar, eu quero uma audiência com a pastora Érica, para falar que eu estou sendo injustiçada. Teu lugar é aqui, viu, pastora? É estranho demais pregar e ver você aí. Tem algumas pessoas que têm o lugar já, né? E ela tá com essas manias de quinta-feira, irmão. Ela senta lá para trás, senta ali, não sei na onde. Entendi. Esquece isso, irmão. Perdoa, passa por cima. Segue adiante. Vai viver o que Jesus tem preparado para a tua vida, irmão. Vai cuidar de alguém. Vai alcançar alguém. Vai pregar para alguém. Vai amar alguém. Vai orar por alguém. Vai ajudar alguém. Faz alguma coisa. Acorda, se levanta, acorda, acorda. Se levanta, desperta, ó, tu que dorme. Um vai pregar, um é o braço, outro é a perna. A gente é o corpo, irmão. Tem uns que aparecem mais que os outros, fala mais, pelo menos é mais visto, mas isso não tem nada a ver. Sabe o que eu creio, irmão? Eu vou encerrar com isso. Eu creio mesmo que o mesmo céu do Pedro é o mesmo céu do André. Eu creio que a nova terra do Pedro é a nova terra do André. E às vezes a gente fica com essa besteira. Eu quero ser o Pedro. Eu quero ser o João. Eu quero ser o Justin Bieber. Você tem que ser quem Deus chamou você para ser, irmão. Tem gente que quer ser uns famosinhos aí. Tem alguém que me olhou feio aqui, é verdade, irmão. Agora em terra de Sandy Júnior, de Rebelde, todo mundo ressuscitou, né? E os crentes ficam indo atrás. Deus está vendo, irmão. Rebelde, aí o crente lá, rebelde. Jesus era rebelde, né? Tem nada a ver. São as musiquinhas quando eu era adolescente, ímpio, ficava com todo mundo. Eu só vou lá porque eu gosto da música. Nem sei porque eu vim falar isso, Jesus. Não tem nada a ver. O que isso tem a ver com o André, Gabi? Da onde saiu isso? Mas recebe a tua porção aí, irmão. Sem mimimi. Segue adiante com o que Deus tem para você, irmão. Tem uma coisa que mata, acaba com o ser humano, é comparar, se comparar. Ficar olhando assim, olha o João lá. A gente estava tudo junto, a gente era sócio, todo mundo era pescador. Por que os caras foram e eu fiquei? Às vezes a gente fica nutrindo sentimentos de coisas que não existem. Jesus ama André como ama o Tiago, como ama o João, como ama o Pedro. Ele ama. Ele ama você. Ele me ama. Não importa o que Deus deu para você fazer, se você fizer, irmão, vai ser algo pleno, genuíno, tão verdadeiro, vai te preencher por inteiro. Experimenta viver o que Ele te chamou para viver, sem ficar se comparando. O outro canta, o outro prega, aquele ali não sei o que, eu não tenho oportunidade.
Você tem sim, irmão. Todo dia Deus te dá santas oportunidades. Santas oportunidades. Aproveite. Fale do amor dele. Abençoe pessoas. Deixa de história fiada, de conversa fiada, amém? Está entendendo isso? Não dá tempo para ter conversa fiada. Só para a gente encerrar o culto e eu não falar nenhuma vez para você não olhar por irmão, então olha para ele aí, ó, e diga assim: chega desse papinho, chega de conversa fiada. Jesus ama você e Ele quer usar a sua vida. Alguém pode aplaudir por isso? Amém. Fique de pé, irmão, nós vamos orar. Eu não vou fazer apelo nenhum hoje. Nós já temos um motivo de oração. Já clamamos aqui, vamos continuar clamando. Mas pensa comigo, irmão, uma coisa. Uma palavra boa é uma palavra vivida. Quem entende isso? Uma palavra boa é aquela que nós aplicamos na nossa vida. O que Tiago diz: não sede somente ouvintes, sede praticante. O Tiago está falando para a igreja o seguinte: não adianta só você ouvir, você precisa colocar em prática. Você precisa olhar e falar: poxa, Deus deu uma oportunidade de aprender hoje com o André. O André é um cara simples, eu também sou. Pô, tem lugar para os caras simples, então tem lugar para mim também. Nós somos pessoas simples, irmãos. A grande maioria de nós, o André também era um pescador. E tinha lugar para ele no corpo, tinha lugar para ele no reino. E não é qualquer lugar, é um lugar especial, irmão. Para andar perto de Jesus, para ter intimidade com Ele, para ser um 12, um apóstolo. Ele andou perto de Jesus, ele creu em Jesus, levou soluções diante de problemas. Em vez de reclamar, ele levou solução ao que nós temos aqui: 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque hoje de manhã eu me senti vazio. E eu estava orando na minha casa e clamando por um milagre. E eu disse: eu não posso fazer nada. E eu me senti com um vazio enorme dentro de mim. E eu disse: Senhor, eu não tenho nada para fazer. E às vezes o nosso nada são 5 pães e 2 peixinhos. Para Jesus é o suficiente. E eu entreguei o que eu tinha, irmão. E você tem a oportunidade de fazer isso agora. Nós vamos orar e você pode entregar diante de Jesus. Olha, o que eu tenho está aqui, ó. Se eu tiver, eu tenho para dividir. Se eu não tiver, se eu considerar que é nada ou que é pouco, eu vou colocar na mão dele para que ele possa fazer. Eu vou fazer a minha parte. Porque se eu fizer, eu atraio, eu provoco o agir de Deus. A minha fé, ela provoca essa manifestação sobre a minha vida. Nós vamos orar, irmão. Feche seus olhos. Comece a orar, irmão. Nós não somos uma igreja mimada. Nós somos filhos e filhas que conhecem o Pai. Então quando alguém diz assim, comece a orar, você não precisa que alguém ore. Se você conhece Ele, você começa a conversar, porque você diz: eu conheço, Ele é meu amigo, Ele é meu Pai, Ele está comigo sempre. Coloque o que você tem nas mãos de Jesus, irmão. Mesmo com a tua humanidade, de repente você olha e fala: mas o que é isso? É tão pouco. O que isso pode gerar, o que isso pode fazer diante dos nossos olhos? Muitas vezes o que nós temos não pode mesmo gerar nada, mas a fé
Deus sonda os nossos corações, Ele encontra fé dentro de nós. E essa fé pode mudar, pode provocar, pode gerar, pode transformar. Ah, Senhor, nós entregamos a Ti, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor. Muitas vezes diante dos nossos olhos o que nós temos é um grande nada. Mas às vezes o que temos é uma botija de azeite, que parece pouco, mas nas tuas mãos, isso pode gerar a resposta para todos os problemas. Então nós consagramos a Ti, Senhor, os 5 pães, os 2 peixinhos, consagramos a Ti a botija de azeite, consagramos a Ti o que nós temos, Senhor, em nossas mãos e principalmente em nossos corações. Colocamos diante de Ti crendo que o Senhor pode fazer algo extraordinário nas nossas vidas, Pai. Nós cremos, Pai, que o nosso pouco nas Tuas mãos, de uma maneira verdadeira, com uma fé verdadeira, pode gerar resposta para todas as coisas, Pai. E essa é a minha decisão hoje, e creio que é a decisão dos meus irmãos também, de colocar tudo diante de Ti, de derramar tudo, Senhor, diante de Ti, de fazer a nossa parte e continuar crendo que o Senhor tem todo o poder para fazer o sobrenatural, para gerar aquilo que nós não podemos gerar. Nós colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.